Você já parou para pensar que se Deus realmente é amor, por que Ele permitiu ou permitiria que alguém fosse para o inferno? Essa é uma das perguntas mais profundas que alguém pode fazer. E Jesus não fugiu dessa pergunta. Olha que interessante. Ao contrário, ele contou uma história muito séria, mas cheia de amor, para ilustrar e nós termos o entendimento que temos sobre o assunto hoje. Então Jesus quis, de certa forma, abrir os nossos olhos para essa verdade. Então, hoje nós vamos olhar um pouco para essa história e entender como o inferno não é um capricho divino, mas é sim uma consequência de escolhas que nós temos que fazer aqui nessa terra. E também nós temos a oportunidade de escolher a salvação em Cristo Jesus, porque ela é um presente acessível a todos. Glória a Deus por isso. Então, antes de mais nada, eu já peço que você deixe nos comentários: eu escolho viver com Deus. Novamente, eu escolho viver com Deus. Faça essa escolha no seu coração, na sua vida, com as suas atitudes, com as suas decisões. E já compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. Eu quero nessa hora então ler essa história para você, que fica no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do 19, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então nós vemos nessa palavra aqui Jesus falando algo muito importante. Nós vemos aqui a figura do seio de Abraão, que era o local onde os mortos eram levados, os mortos que eram levados salvos, ou seja, aqueles que de alguma forma alcançaram salvação antes do evento da cruz. E nós vemos também aqui, de outra forma, que Lázaro, este homem muito rico, também sendo levado para um local chamado Hades, que na tradução que nós temos colocaram como inferno, mas na verdade esse local se chama Hades. E esse local era um local também de espera para aqueles que morreram
antes do evento da cruz, eles eram colocados nesse lugar, então, chamado Hades. Então, queridos, na verdade, nós vemos aqui uma separação entre o seio de Abraão e o Hades por um grande abismo. E aqui nós vemos então que havia uma certa comunicação e este homem Lázaro estava desesperado até pelos seus irmãos. Ele estava sendo atormentado por uma chama que é interminável e ele estava desesperado que os seus irmãos fossem para aquele lugar que ele estava. E ele queria que, na verdade, Abraão mandasse alguém para avisar os seus irmãos, para que eles crescem, né, na palavra de Deus. E Abraão fala, olha, se eles não creem em Moisés. O que é Moisés? É a lei, né? E nos profetas daquela época, se eles não creem nisso, eles não vão crer em alguém que ressuscitar também. Então, muitas vezes parece que nós estamos na mesma situação, né? Nós queremos avisar pessoas, olha, a vida eterna é real e você precisa tomar uma decisão. Você precisa, antes de sair dessa terra, antes do arrebatamento da igreja ou antes de a morte chegar para você, você precisa tomar uma decisão. Se você vai subir com Jesus ou se você vai ir para um local que você não gostaria, um local de tormento eterno, como a palavra está falando, e aqui nesse caso está chamando de inferno. Então, amados, que nesse dia o Senhor possa abrir a tua mente. Pai, nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor nos dê sabedoria diante desse assunto, porque de maneira nenhuma, Senhor, nós queremos, Pai, ser enganados nesse tempo, Pai. Nós ouvimos esse ensinamento de Jesus, essa história de Jesus, justamente para abrir os nossos olhos, não para ter medo ou para colocar o terror em alguém, não, mas para termos esperança de vivermos em verdade e debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo eternamente com o Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda a encontrar cada vez mais a salvação que vem de Ti, Pai. E se por acaso tiver alguém aqui nesse vídeo ouvindo que ainda não é salvo, que possa receber salvação através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, Jesus conta essa história de um homem que era cercado de luxos, que tinha uma vida confortável, que vivia em banquetes, e um outro que era pobre, que estava à porta, que estava ali cheio de feridas e também mendigando migalhas da mesa de Lázaro. A morte chega para ambos, como vai chegar para nós um dia. E ali, quando eles chegaram do outro lado da vida, né, após a morte, o cenário muda. Lázaro foi consolado ao lado de Abraão. O rico, no entanto, ele estava ali vivendo tormentos, arrependido, mas sem mais como mudar o seu destino. O problema não é que ele era rico, o problema é que, na verdade, muitas vezes a riqueza separa o coração do homem de Deus. Deus não tem problema com a riqueza, mas a Bíblia diz que o amor do dinheiro ou ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema é que muitas pessoas estão nessa terra amando as coisas da terra e se desviando do Senhor por causa das coisas da terra. Esse é um caminho de morte, este é um caminho de perdição. E muitas vezes existem também da mesma sorte pessoas que não têm nada nessa vida, mas encontram Jesus na sua trajetória e decidem servi-lo, porque estão nessa terra não para buscar recursos financeiros, mas estão para conhecer o Senhor e viver a sua vontade. Então Jesus não conta isso, amados, para assustar, mas para alertar. A vida eterna é decidida enquanto estamos vivos aqui na terra. E o amor de Deus é tão real que Ele nos avisa, que Ele nos deixa uma escolha, Ele nos dá esse livre-arbítrio, né? Para que ninguém um dia diga, olha, eu não sabia. Então, se você está ouvindo essa palavra, você já sabe que você tem uma decisão a ser tomada. O inferno, ele não é uma invenção religiosa, não tem nada a ver com isso, senão Jesus teria dito isso e condenado isso, porque Jesus condenou a religiosidade. Mas Jesus fala então do inferno como algo real e com muita clareza, mas ele também falou com muita
ênfase o céu. Deus não obriga ninguém a amá-lo, mas também não esconde como será o fim de todas as coisas, o fim de quem escolhe viver sem ele. O inferno, ele tem uma conotação também de ausência de Deus. Se você já vive sem Deus aqui na terra, você viverá eternamente sem ele. Mas a boa notícia, amados, é que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há chance de você escolher a eternidade com Cristo. Então, o desejo do Senhor não é que você se perca. O desejo do Senhor não é que você vá para um lugar distanciado de Deus, num tormento eterno, num sofrimento eterno. Pelo contrário, o desejo do Senhor é que hoje você se arrependa, que você ingresse no reino dele, que você esteja no reino dele e viva eternamente com Cristo, começando a partir de agora, já no tempo presente e após a morte, a eternidade com Jesus. Em cima dessa palavra, eu quero te trazer 3 pontos práticos para você viver na perspectiva da salvação. Primeiro ponto é: o Senhor não quer que ninguém se perca. Em 2 Pedro 3,9 diz que ele é paciente, esperando que todos se arrependam. Então, hoje é o dia de você entrar em arrependimento. Talvez você esteja desviado, talvez você já tenha sido um pregador da palavra, talvez você já tenha sido um ministro de louvor, talvez você já tenha sido um homem de Deus, mas hoje se perdeu por causa do mundo, por causa das paixões da carne, por causa da soberba da vida, das paixões do mundo. Querido, hoje é dia de você mudar isso na sua vida. Arrependa-se em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus que você vai mudar de rota hoje em nome de Jesus. O segundo ponto prático para você viver essa verdade na sua vida é: a salvação é um presente, não uma condenação. A Bíblia fala lá em João 3,16 que o amor de Deus deu o seu Filho para nos salvar, não para nos condenar, não para nos julgar, mas fora dele nós já estamos julgados. Então receba esse presente, o dom gratuito de Deus que é a salvação na sua vida. Receba isso na sua vida, receba essa palavra na sua vida e que essa palavra possa frutificar, gerando arrependimento e um conserto da tua vida hoje mesmo. E o terceiro ponto prático é que você pode escolher a eternidade com Deus hoje mesmo. Essa decisão vai mudar tudo, não só depois da morte, mas agora mesmo. Talvez você não conheça Jesus, talvez você não tenha um relacionamento com Ele. Hoje você pode iniciar um relacionamento com Ele. E depois nós vamos orar fazendo uma oração de confissão para que você receba Jesus na sua vida. Então não esqueça, arrependa-se, receba o dom gratuito de Deus que é a salvação e decida hoje mesmo viver a eternidade com Cristo a partir de hoje, já vivendo com Cristo e depois eternamente, em nome de Jesus. Mas antes de orarmos, eu quero te desafiar a dizer em voz alta, aí onde você está agora: Jesus, eu recebo o teu amor e escolho a vida eterna. Se essa de fato é a sua oração, já escreva nos comentários aqui: minha vida está nas mãos de Deus. Novamente, minha vida está nas mãos de Deus e eu creio que tudo muda a partir de agora, em nome de Jesus. Ore comigo, vamos juntos orar ao Senhor e selar isso espiritualmente agora, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora e declaramos, Pai, o Teu amor. Declaramos a Tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto, que o Senhor nos alerta com antecedência sobre as coisas que virão. E hoje nós temos uma escolha, a escolha de não ir para a morte eterna, mas sim para a vida eterna. Muito obrigado, Jesus, porque o Teu sangue nos salva, nos dá acesso a uma vida eterna. E nós oramos agora, Senhor, eu oro agora por todo aquele que está ouvindo
essa palavra, essa oração em nome de Jesus, para que ninguém se perca, para que ninguém viva longe de Ti, Senhor. Por isso, nesta hora, eu quero que você repita aí onde você está, em voz alta, essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu Te recebo na minha vida como único e suficiente Salvador. Vem reinar sobre mim, vem ser meu Senhor. Eu entrego a minha vida completamente a Ti e que o Espírito Santo habite em mim e que a partir de agora eu possa caminhar contigo todos os dias. Então, eu quero te declarar em nome de Jesus que você está recebendo agora o Espírito Santo na tua vida aí, e o Espírito Santo não quer que você se perca, o Senhor não quer que você se perca em nome de Jesus. E se você estava distante, se você estava desviado, que o Senhor te alcance hoje, que você receba o chamado do Senhor na tua vida hoje, em nome de Jesus. Senhor, receba o nosso coração nesse dia, receba nossas decisões, receba o nosso futuro, Senhor. Queremos estar eternamente contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixe o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.